E aí, galera, prazer estar aqui com vocês. Estou esperando aqui a tela, se está tudo certo aí, para ter o retorno aqui, está tudo certo? Eu vou falar da influência que gera negócios, porque eu acho que é extremamente importante falar sobre isso, porque só influência por influência, às vezes... E eu falo para muita gente, ter milhões de seguidores, ou muitos seguidores, não quer dizer de ser rico ou ter dinheiro no bolso. E é uma das coisas que eu mais vim atrás aqui, que é o meu... nesse meio, é que a influência tem que gerar negócio, tem que gerar dinheiro e, ao mesmo tempo, fazer diferença na vida das pessoas e na minha, obviamente. Cara, você imagina vocês não devem estar olhando, puta, mais um ex-BBB, blá, 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 blá. Eu sei, às vezes eu olhava assim, é chato. O que ele vai falar? O que esse cara quer falar ali? Cara, então você imagina pra mim, na minha cabeça, como que foi. Eu postava um story, antes de Big Brother, eu postava um story por mês, uma foto a cada 6 meses, mal postava alguma coisa, não tinha noção nenhuma como era esse mundo, mas nenhuma. Aí, do nada, você você se candidata, faz as etapas, entra no reality show, do nada você sai com 1 milhão de seguidores, você fala, e agora? Você fica perdidinho, cara, perdidinho, você não sabe para onde você vai, o que você vai fazer. É impressionante a cabeça como muda a todo momento. Mas tem algumas coisas que eu aprendi e demorei para aprender. E talvez para vocês, quem quer trabalhar no mundo da influência, quer pegar algum insight, talvez faça diferença. Se eu tivesse escutado lá no começo, faria diferença para mim. Então eu vou passar um pouco do que foi meu processo para ter uma influência que gera negócio para vocês. Assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não existe virada de chave. Não existe. Eu falo isso, eu sempre falo em algumas palestras que eu não acredito, tá? Eu não acredito em curto prazo trazendo grandes resultados. Nunca acreditei nisso daí. Eu acho que é um negócio longo, a longo prazo, é um processo, dia a dia. Ah, mas eu fiz um Reels que deu, sei lá, milhões de visualizações. Tenta fazer outro na semana que vem, ou no outro dia. Você não vai conseguir assim, direto. É um processo, é difícil, é muito tombo na cabeça. Não existe virada de chave. E como eu demorei para aprender isso daqui. E aí, o que eu fazia? Eu colava nos influencers aí. Falava, meu, como que faz isso? E como faz aquilo? E cada um tem um insight diferente, cada um tem um caminho diferente. Aí eu ficava anotando, de cada um, alguma coisa diferente, mas nada dava certo. Eu fazia story, uma hora dava, sei lá, poucas visualizações. Reels, um monte de gente criticando. Em entrevista, pegava corte, uma porcaria. Falei, caramba. Aí uma vez, eu encontrei uma pessoa que fez muita diferença para mim, que foi, que não conhece, a Rafaela Tuma, que faz os desenhos, que fazia os desenhos para o Big Brother, ela bomba ela sim, o Reels dela bate todo dia aí 2, 3, 4 milhões, e ela é muito, muito criativa. Aí, cara, teve uma coisa que eu até falo para as pessoas, e ela fez uma pergunta para mim, que eu nunca mais esqueci. Ela falou, que emoção que você quer ativar nas pessoas? Qual é a emoção que você quer ativar nas pessoas? Cara, eu não sabia responder para ela, nem para mim. Eu não sabia. Eu falei, eu fico tentando produzir conteúdo. Eu falei, cara, que emoção que eu quero cativar nas pessoas. Eu não sabia nem responder para ela. E ela falou, inspiração, confiança. O que você quer inspirar? O que você quer fazer? Eu não sabia. E demorei meses para responder isso. Meses para responder isso. Cara, mas ela apresentou também uma pessoa que, para mim, é uma grande diferença na minha vida. Que ela falou assim, só sou o que eu sou por causa dele. Eu falei, quem? O meu irmão. Por quê? Ah, ele faz os conteúdos, ele é bom, tal, e me apresentou o Renato Tuma. E eu tinha feito, meu primeiro programa, tinha feito no TikTok, fui contratado na época, pelo TikTok, para fazer o Café com Mousse. Então, cara, imagina eu entrevistando, sei lá, assistindo a novela o Giannichini, entrevistando ele ali, ele falando do câncer do pai dele, o câncer dele. A Laís Souza, quem não lembra, ela era atleta olímpica, depois ficou tetraplégica de um acidente de esqui, e ela não mexe do pescoço para baixo. Cara, ela é impressionante como ela emociona na entrevista. E Maíra Card, Thiago Ventura, então foi em grandes nomes, 10 entrevistas. E estava parado, 6 meses. E o Renatão chegou para trabalhar comigo. O Renatão pegou, falou, Rodrigo, vamos fazer os cortes do programa. Eu falei, não, vai dar nada, né? Aí pegou um corte do Giannichini, o primeiro. E lançou o Reels. E mandou para o Giannichini, o collab, ele aceitou. Cara, no mesmo dia, saiu no Gogloss, Léo Dias, Globo.com, que ele tinha falado que o amor da vida dele teria sido a Marília Gabriela. E bombou, estourou, o Reels deu mais de 1 milhão. Eu falei, Renatão, que isso? Aí começou a soltar os cortes dos programas.
e eu comecei a me identificar, que, cara, de verdade, eu não era o cara que ficava postando com roupa, postando meu prato de comida, isso não faz, eu não sei se é esse influencer, assim, admiro quem é, mas é muito difícil para mim tentar ficar postando diariamente as coisas, não era o meu perfil ser influencer, mas eu entendi que apresentador seria um grande perfil para mim, seria uma coisa diferenciada para mim, porque os cortes começaram a bombar. E aí, cara, veio o Kawai, me contratou, que é o concorrente do TikTok na China, e veio o Múcio de Climão, que é um pouco mais polêmico, aí os cortes começaram a bombar, e eu comecei a entender que apresentador eu queria ser. E eu falei, cara, ali eu comecei a entender as emoções que eu queria ativar nas pessoas, através das minhas entrevistas com personalidades que trouxessem ou inspiração, ou confiança, ou fofoca, ou polêmica, e esses cortes começaram a bombar. Bombou muito, até o programa desse ano, o Múcio de Climão, toda semana tinha notícia, toda semana, que eu vou chegar lá, qual que foi essa diferença dessas notícias, que fez diferença para mim. Cara, e uma coisa que veio na minha mente, assim, né, o verdadeiro motivo, quando eu entendi que eu poderia ser apresentador, as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz. Isso foi a maior diferença que eu demorei a entender. Não é o que eu faço, é o porquê eu faço. E aí comecei a explicar, né, entender, explicar muitas coisas, mas por que eu entendi o porquê que eu faço? Cara, eu tive um contrato esse ano com a Amstel Cerveja, e que foi um grande contrato na minha vida. E eu sou um cara que eu gosto de apresentar, quando as empresas me chamam para fazer uma apresentação, para tentar fechar um contrato, eu vou lá. Eu vou com a minha equipe, mas eu gosto de apresentar, eu gosto de falar. E a Amstel, eu lembro aqui em São Paulo, na Faria Lima, foi uma conversa de apresentação com eles e tal, e comecei a mostrar os números, engajamento, blá, 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 store, não sei o quê, Reels. Cara, eles não estavam interessados em porcaria nenhuma, bicho. Porcaria nenhuma. Eu fiquei até constrangido apresentando, falei, nossa, eles vão ficar legal com meus números. Nem aí. Aí eu falei assim, aí eu perguntei, aí eu fiquei até meio assim, nervoso assim, né? Eu falei assim, vocês patrocinam Libertadores, vocês patrocinam a Liga dos Campeões, Rock in Rio, Detal, Lollapalooza, o que vocês querem comigo? Porque assim, o que vocês querem comigo então? Vocês não estão nem prestando atenção? Aí eles falaram assim, Rodrigo, a gente vai lançar a Amstel Ultra. Amstel Ultra, que é baixo carboidrato, baixa caloria. E eu falei, mas o que eu tenho a ver? Brinquei, né? Eu falei, a gente acompanha você. E você é um cara que a gente está muito interessado nesse novo movimento, que é um rapaz que se cuida dia de semana, vai para academia, Ibirapuera, corre, faz dieta, mas final de semana você enche a cara com seus amigos que a gente já viu. Você vai para festa, você bebe, você gosta de cerveja. E a gente vem com a Amstel Ultra exatamente pelo porquê você faz. Por que você faz isso? Porque você gosta de ter um estilo de vida aberto, você gosta de sair, curtir, ao mesmo tempo se cuidar. E é isso que a gente vai entrar com a Amstel Ultra. É isso que as pessoas, a gente gostaria que a Amstel compactuasse com você, fizesse diferença para as pessoas que estão assistindo. Que eu posso beber minha cerveja, eu posso me malhar, eu posso ir para a academia, mas eu posso sair com os meus amigos. E a Amstel Ultra é baixíssima caloria mesmo, era baixíssima carboidrato. E aí que começou. E aí aquilo me surpreendeu, porque eles não estavam interessados no meu número, eles estavam interessados no porquê eu faço aquilo. E aí que eu aprendi essa frase, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E aí a Amstel, logo em seguida, patrocinou meu programa. E eu perguntei de novo, cara, vocês patrocinam Big Brother, vocês patrocinam Rock in Rio, e meu programa pequenininho desse jeito aí, dentro do Kawai, que é uma plataforma pequena, e aí de novo, estava com a diretoria da Heineken, acho que até ia fazendo palestra aí, que a Heineken é dona da Amstel, né? Aí eu perguntei, aí eu falei, cara, eu fiquei impactado quando eles se interessaram no programa. E de novo eu perguntei o porquê. E eles falaram assim, Rodrigo, aí eles foram sinceros, não sei se tem alguém da Globo aqui, né? Eles falaram assim, a gente patrocinou o Big Brother desse ano, tá uma porcaria, tá uma audiência porcaria. E assim, e eles são cobrados por isso, porque eles escolhem, o pessoal do marketing escolhe lá o programa, escolhe o evento e tal, se tiver uma porcaria, quem são cobrados são eles. Só que a gente entendeu uma coisa, nas últimas 2 semanas desde que você lançou o seu programa, saiu notícia nos maiores meios, que é Globo, SBT, CNN, começou a sair, e organicamente, porque eu não tinha assessoria de imprensa naquela época, nesse ano, né, em janeiro.
E aí, sim, o seu programa está dando mais notícias com as fofocas eu estava chamando o quê? Ex-BBBs para falar da fofoca da época deles. E bombava, cara, bombava. Então, deixa eu, por exemplo, dar um exemplo, que chamei o Davi. O Davi que foi campeão, não vou falar nome, né? O campeão do ano passado. E aí aconteceu, foi muito engraçado que eu peguei ele, eu falei assim, cara, e aí, você está investindo seu dinheiro? Pô, virei investidor, estou investindo muito na Bahia. O que você está fazendo? Ah, eu estou comprando muitas casas, muitos imóveis. Eu pergunto, quantas casas você já comprou? Ah, perdi as contas, muitas casas. Aí eu falei, pô, mas você está comprando chiclete, você está comprando casa, você não sabe? E isso, cara, o Léo Dias, um dia postou, acho que 2 horas deu 15 milhões no Reels dele, e a Amstel já tinha entrado. Então, você imagina a Amstel aparecendo para milhares de pessoas. E nesse dia entrou o PagBank também, que é um banco. Então, eu tive 2 grandes patrocinadores num programa pequenininho, e a Amstel entrou por causa disso, porque um programa estava dando mais notícia orgânica, do que o próprio BBB. Isso foi gigantesco, foi gigantesco. E aí foi um contrato que fez grande diferença na minha vida. E, de novo, o porquê eu fiz aquilo. O que eu queria? Eu me sinto ainda, tá? Eu me sinto estagiário como apresentador. E esses programas eu uso para estudar, para ter direcionamento, para aprender. E por que eu faço isso? Porque eu quero aprender, porque eu quero crescer. Eu tento ter a humildade, tenho a humildade de colar nas pessoas que é inspiração para mim. Eu não posso copiar as pessoas, mas eu posso tentar me inspirar nas pessoas. É diferente de copiar e inspirar as pessoas. Então, esse foi assim, eu gosto de contar isso, por quê? Eu não estou falando aqui para vocês, influência que gera negócio, vou falar um monte de coisa bonita para vocês aqui. Tá, mas cadê o negócio que você fez? Porque não adianta eu falar aqui um monte de baboseira para vocês, não tem negócio para apresentar. Então, assim, teve o PagBank, teve a Amstel, teve outros contratos muito bons, e foi excepcional na minha vida, mudou como apresentador, como programa e como audiência. Cara, alguém conhece o que é autonomia estratégica aqui? Alguém sabe o que é autonomia estratégica? É você montar o teu contexto, quando eu falei assim, de eu ser apresentador, porque eu não gosto de ser influenciador, não me sinto influenciador de alguma coisa, porque eu queria ser apresentador para estudar e tal. Porque você tem que montar o seu roteiro, o seu Reels, o seu conteúdo, conforme o teu contexto de vida, conforme a tua realidade. Não fica comparando o seu palco com o palco dos outros. Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 40 do outro. Eu estou falando isso porque eu errei muito fazendo isso. Você sai assustado de um programa, que na época era o mais assistido do Brasil, e você passa a se comparar. Por exemplo, quem já era famoso e entrou no programa, não tem nada a ver com você, porque você não sabe nada, nada, nada. E quem já vem do mundo famoso, já entra num programa desse, sabe como sair, sabe os empresários que tem, é diferente, é diferente. E eu passava a me comparar muito. Cara, já perceberam que tem muito influenciador que tem poucos seguidores, engajamento altíssimo? Tem influenciadores, vou falar um nome aqui, que me surpreende muito. Silvia Brás. Você pegar a Silvia Brás, ela tem, acho que 1 milhão e pouco de seguidores. Tem gente aí que você sabe, tem 20 milhões, 30 milhões, e ela tem 1 milhão dela. E ela faz as marcas mais foda, mais importantes que eu já vi. E ela vai ver o engajamento dela, é pouco. Porque eu estou fazendo uma publicidade, é a mesma que ela faz, que é a Oli. Aí você tem acesso a algumas coisas. Ela tem um engajamento não tão alto, mas o público compra o que ela faz. As pessoas consomem o que elas vivem. É diferente. Então, tem gente que tem milhões de seguidores e não vende, porque ele não consegue passar a vivência dele para as pessoas consumirem. Isso faz grande diferença. Então, não é número de seguidores. Não é número de seguidores. Eu vou chegar lá. Seguidores versus influência. Tem uma grande diferença. Seguidor, gente, vou ser bem sincero, hoje se compra seguidores, cara. Hoje se compra seguidores. Todo mundo sabe aqui, ninguém mais é idiota, que tem muita gente. E assim, é estratégia? É, mas compra. Hoje se compra computador, compra seguidores. Eu aprendi que ter seguidores não é quer dizer que você tem influência. Você tem influência quando você tem autoridade e conexão. Autoridade e conexão faz você ter influência, não é número de seguidores. E não sinta vergonha de fazer conteúdo para um público pequeno. Não sinta, às vezes sua família, seu pai, sua mãe, mas vão ser os mais sinceros com você. Tá uma bosta, tá uma porcaria. Pega seus amigos de verdade, eles vão zoar você, vão brincar com você,
Mas é essa galera que você tem que confiar, porque vão falar a verdade para você. Não tenha vergonha de fazer conteúdo para o público pequeno. São eles que vão falar a verdade para você. E começa ali. E começa ali. E você vai aprender, você vai tomar muita porrada ali da família, dos amigos, você vai aprender. E de verdade, não sinta vergonha de começar com um público pequeno. Porque tem gente aí com 200 mil seguidores e faz muito mais publicidade com gente que tem 10 milhões. Escuta, porque eu vejo aí no meio aí, tem gente que fica até constrangida com 20 milhões de seguidores aí, tá? Vou ter falar um negócio que é melhor segurar, né? Que eu gosto de falar de alguns famosos, aí o pessoal vai se ligar quem é, não dá. Presença digital. É uma coisa que eu sempre falo nos lugares que eu vou. Presença digital sem estratégia é só barulho, tá? Com estratégia, vira negócio, vira negócio. O que é estratégia? Gente, desculpa, não é ficar, assim, cada um tem um perfil, mas não é ficar postando qualquer coisa. Não é, assim, você é empresário quando você quer montar um conteúdo. Você é CNPJ, você não é mais a pessoa física. Vai para a balada, não, todo mundo bebe e tal, mas ficar lá fazendo loucura na balada e mostrando, não é, você é um CNPJ. Qualquer um, seja um influenciador pequeno ou grande, você é um CNPJ. Então, assim, seja estratégico com o seu conteúdo. O que você vai postar, horário, faz diferença o horário que você vai postar, faz diferença com quem você vai falar, como vai postar. Então, assim, não poste qualquer coisa. Não poste qualquer coisa. Poste exatamente o que é conteúdo, o que é legal para as pessoas verem, sei lá, sua roupa, você treinando, estou dando exemplo aqui. Mas é negócio. Você é um CNPJ a partir do momento que você vira influenciador. E eu falo muito isso daqui, que é bem legal. Saber surfar a onda do momento pode ser perigoso. Mas se você colocar algo consolidado seu, pode ser genial. Quando eu falo isso, toda hora vai ter a onda do momento. Vocês sabem, toda hora tem a onda do momento. Então, assim, quando eu saí lá do programa, faz dancinha que está dando certo. Não sei dançar, nada. Quem sou eu na fila do pão para dançar? E cada hora tem uma onda do momento, cada hora. Só que eu não estava encaixando em nada. E eu fui colocar algo consolidado meu, que eu tinha estudado bastante, outras coisas, oratória, e eu fui tentar ser apresentador. Se foi genial, não sei, mas por enquanto está dando certo. Mas foi muito melhor do que surfar a onda do momento, que é muito perigosa. Cuidado com a onda do momento, tá? E, cara, e uma coisa assim, por que eu falo de surfar a onda do momento? Você não controla o mercado. Você não controla o mercado, você não controla a internet, mas você controla como você reage a ele. Como você reage ao mercado faz grande diferença. Como que eu vou reagir a essa onda do momento? Como eu vou reagir ao mercado? É você que decide, é você que faz. Alguém acredita na sorte aqui? Quiser levantar a mão, alguém acredita em sorte? Acredita em sorte? E eu acredito também, mas ela me encontra trabalhando. Ela me encontra trabalhando. Não é sentado no sofá. Pô, às vezes pode acontecer, sei lá, na Mega Sena também posso ganhar, mas assim, a sorte me encontra trabalhando. Eu duvido que se você não tentar, não trabalhar, se dedicar, eu duvido que pode dar muito errado. Errado, o processo é difícil. E é bom que dê errado, porque você aprende com os erros. Mas eu duvido que você não vai sentir orgulho de você lá na frente. E o processo é mais gostoso que o resultado final. Por mais que você ganhe você ganhe lá na frente, o processo é muito mais gostoso que o resultado final. E é isso, gente. A influência que gera negócios é construída com propósito, estratégia e constância. Eu agradeço muito para quem me escutou. Desculpa, é um ex-reality show, mas eu tentei trazer aqui para vocês algo diferente que aconteceu na minha vida nesses últimos 3 anos. Cara, eu assim, sendo bem sincero com vocês, não deu nem tempo de sujar minha roupa lá no Big Brother, nem deu tempo de lavar minha roupa, fiquei muito pouco tempo. Então eu usei daquilo, o que eu tinha aqui fora, e tem mais, hein? Eu fiquei ainda descansando 3 meses, tá? Fiquei dormindo 3 meses depois do programa, não assistindo nada, sem celular, quem lembra, né, de um tal de acidente aí, fiquei 3 meses ainda dormindo no hospital, então eu tive então foi hard, eu tive um processo mais hard ainda, para aprender tudo isso, e com um monte de sequela, não enxergando de um olho, não enxergo vocês, só enxergo de um olho só depois do acidente, e está tudo bem, eu quis fazer do jeito que eu tenho, o que eu tenho para oferecer é isso, o que eu tenho para estudar é isso, e eu estou me jogando, se vai dar certo? Não sei, mas eu estou curtindo esse processo. Obrigado para quem me escutou.